Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de cidadania. Esse curso tem como objetivo apresentar conceitos e reflexões sobre a cidadania, os seus direitos e deveres, a participação cidadã, a importância do controle social e do exercício da cidadania da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao longo desse curso, vamos abordar diferentes aspectos da cidadania, desde a sua origem histórica até os mecanismos de defesa dos direitos, passando pela Constituição Cidadã e pelos direitos civis, políticos e sociais. Além disso, vamos refletir sobre o papel do cidadão na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, entendendo que o exercício dos nossos direitos e deveres é fundamental para a promoção de uma cidadania e para a construção de um país mais justo, democrático. Então, nós esperamos que esse curso possa contribuir para o seu entendimento sobre a importância da cidadania e para a promoção da participação ativa dos cidadãos na vida política e social. Porque somente assim poderemos construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Mas o que que podemos definir como cidadania, pessoal? Por que falar sobre cidadania? E qual é a importância desse tema para o mundo contemporâneo? A cidadania é um dos pilares da democracia e da convivência social, e ela nos permite ter voz e participação na sociedade em que vivemos, além de nos garantir direitos fundamentais como saúde, educação, trabalho, moradia, segurança, entre outras coisas que são muito importantes. A cidadania também implica em deveres e responsabilidades, como respeitar as leis, pagar impostos, votar conscientemente, cuidar do meio ambiente, entre outras coisas importantes. E nesse aspecto, ela também é uma via de mão dupla, porque quanto mais direitos nós temos, mais deveres também passamos a ter. E quanto mais exercemos nossos direitos e deveres, mais fortalecemos a cidadania. Mas, afinal, o que é a cidadania? Como podemos definir esse conceito? Nós podemos entender a cidadania como um conjunto de direitos e deveres que estabelecem a relação entre os indivíduos e o Estado. O Estado ele é o responsável por garantir e proteger os direitos dos cidadãos, mas também por exigir o cumprimento dos deveres. E, nesse sentido, os cidadãos são aqueles que possuem esses direitos e deveres e que podem reivindicar e fiscalizar o Estado. Mas essa relação ela não é estática nem uniforme e varia de acordo com o contexto histórico, político, social e cultural de cada país e de cada época. Por isso, nós também podemos falar em cidadania formal e cidadania substantiva. Cidadania formal é aquela que está prevista nas leis e na Constituição de um país e ela define quais são os direitos e deveres dos cidadãos perante o Estado. Por exemplo, no Brasil, a Constituição de 1988 estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção, de qualquer natureza, e que todos têm o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, estes são alguns exemplos de direitos formais dos cidadãos brasileiros. A cidadania substantiva, por sua vez, é aquela que se refere ao efetivo exercício e garantia desses direitos e deveres na prática, e ela depende da capacidade do Estado de cumprir suas obrigações e da mobilização dos cidadãos para exigir seus direitos. Por exemplo, no Brasil, apesar de termos o direito à saúde garantido pela Constituição, sabemos que muitas vezes esse direito não é respeitado pelo Estado, que não oferece o serviço público de qualidade universal. Nesse caso, há uma lacuna entre a cidadania formal e a cidadania substantiva. A cidadania, além de ser um conceito fundamental para a organização e participação dos indivíduos na sociedade, também pode ser compreendida como um processo dinâmico e em constante evolução. Né? Isso implica que os direitos e deveres dos cidadãos não são imutáveis ou definitivos, mas sim passíveis de transformações ao longo do tempo, conforme as demandas e lutas sociais que se desenvolvem. Um exemplo marcante dessa dinâmica é observado no contexto brasileiro, onde até o ano de 1932 as mulheres elas não possuíam o direito de exercer o voto, tampouco de se candidatar a cargos políticos, e essa restrição foi resultado de uma estrutura social que perpetuava desigualdades de gêneros e subjugava as mulheres, negando-lhes a participação ativa na esfera política. No entanto,
essa realidade começou a ser questionada e contestada pelo movimento feminista, que buscava igualdade de direitos entre homens e mulheres, e foi por meio de muita reivindicação, mobilização e perseverança que as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto. E nesse aspecto, o movimento feminista lutou arduamente pela ampliação da cidadania, reivindicando o reconhecimento das mulheres como cidadãs plenas e garantindo-lhes a participação política de forma igualitária. E essa conquista, ela representou um marco importante na história do Brasil, evidenciando a capacidade de transformação da cidadania e a importância do engajamento cívico para a promoção de mudanças significativas na sociedade. Esse exemplo emblemático, ele ilustra como os direitos e deveres dos cidadãos estão sujeitos a transformações ao longo do tempo, moldando-se de acordo com as demandas sociais e os esforços coletivos em busca de justiça e igualdade. Então, a cidadania, portanto, ela não deve ser compreendida como status estático, mas como um processo dinâmico que exige atenção constante e ação coletiva para avançar em direção a uma sociedade mais inclusiva e democrática. Bem, pessoal, a cidadania, em sua essência, ela pode ser exercida em diferentes contextos e escalas, abrangendo tanto as esferas local, nacional e global. Cada uma dessas dimensões envolve uma série de responsabilidades e oportunidades para os cidadãos, promovendo a participação ativa e consciente na sociedade. A cidadania, nesse aspecto, quando ela é local, ela se refere à atuação dos cidadãos em assuntos que têm impacto direto em suas comunidades imediatas, envolve a participação nas decisões locais, como a escolha de representantes políticos em âmbito municipal ou regional, a fiscalização de serviços públicos locais, o envolvimento em associações comunitárias e movimentos sociais voltados para a melhoria da qualidade de vida local. E, nesse sentido, a cidadania local ela enfatiza a construção ela enfatiza a importância, aliás, do engajamento ativo e da voz dos cidadãos na construção de uma comunidade que é mais justa e inclusiva. A cidadania nacional, por sua vez, ela refere-se à identificação dos cidadãos com o país em que vivem e envolve o respeito pela cultura, história e diversidade do país, bem como a participação nos processos políticos e sociais em nível nacional. E, nesse sentido, os direitos e deveres dos cidadãos em âmbito nacional incluem exercer o direito de voto, respeitar as leis do país, contribuir para o desenvolvimento econômico e social, além de defender os princípios fundamentais da democracia e da igualdade de direitos para todos os cidadãos. Por fim, a cidadania global ela refere-se à consciência dos cidadãos que fazem parte de um mundo interdependente e complexo e envolve reconhecer a interconexão entre os diferentes países e a necessidade de solidariedade, cooperação e respeito mútuo. E, nesse sentido, a cidadania global ela engloba compromisso com a proteção dos direitos humanos em escala global, a defesa da sustentabilidade ambiental, a busca por soluções conjuntas para desafios globais como a pobreza, a desigualdade e as mudanças climáticas, e também a promoção da paz e da justiça em todo o mundo. Bem, nós chegamos ao final da nossa primeira aula. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o conteúdo de cidadania. Na próxima aula, nós vamos conhecer a origem histórica da cidadania e como ela se desenvolveu em diferentes lugares e épocas. Então, não perca, assista às nossas videoaulas, faça pesquisas na internet para aprofundar os conceitos que estão sendo compartilhados aqui com vocês. E desejamos a todos bons estudos e até a próxima aula, pessoal.